Nesse vídeo a gente vai fazer um menu fixo que tem o logo e a altura desse header alterados quando a gente dá um scroll na página. Para você conseguir fazer esse menu, é fundamental que você saiba criar um componente em React e utilizar o useState e o useEffect. A gente vai criar um hook personalizado para controlar esse scroll aqui da página. Eu já iniciei um projeto aqui usando o Vite, inclusive já estou com ele aberto aqui no meu VS Code e já startei aqui no navegador usando o comando npm run dev. Agora, dentro da pasta src, eu vou criar uma pasta chamada components e dentro da components eu vou criar uma pasta chamada header. E é aqui dentro da pasta header que eu vou criar um arquivo JSX chamado header.jsx. E se você está dando seus primeiros passos no React e está perdido com o que eu estou falando, confere o vídeo que eu vou deixar aqui em cima no card. Eu também já vou criar aqui dentro da pasta header o CSS para esse componente, que vai se chamar header.module.css. E aqui no meu componente header eu já vou importar esse CSS. Essa é a forma que a gente importa um CSS Module. Você também pode usar a palavra style aqui, mas como eu sou preguiçosa, eu vou usar apenas a letra S. Agora eu vou criar o meu componente header, eu vou escrever uma function aqui, chamada header, e eu já vou exportar ela, então eu vou colocar um export aqui na frente. E eu vou retornar um header, porque é isso que a gente vai criar nesse vídeo. Dentro aqui do header, eu vou colocar uma div, que vai ser o meu container para o meu conteúdo. Dessa forma, a gente delimita o conteúdo para ele não ficar grudado nas laterais da tela e assim fica mais fácil também de centralizar esse conteúdo. Essa div vai ter uma class, que no React a gente chama de class name, e como eu estou usando o CSS Module, eu preciso abrir chaves, pegar o S ou a palavra style que eu estou referenciando aqui, passar o nome da classe. Eu vou usar uma classe chamada container. Eu vou aproveitar e aqui no header eu também vou colocar uma class name chamada header mesmo. Beleza, agora eu vou aqui para a pasta assets. Dentro dela eu vou criar uma pasta chamada images e dentro da pasta images eu vou criar outra pasta chamada header. E aqui dentro dessa pasta header, que está dentro da pasta de imagens, eu vou trazer os logos que eu tenho. Então vejam que eu tenho um logo que é o logo small, que é esse pequenininho, e o logo só.png, que é o logo grande. Esses logos aqui vocês podem pegar no repositório que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Agora, para importar esses logos aqui para dentro do meu header, eu vou usar uma constante. Eu vou criar uma pasta chamada constants aqui no src. E dentro de constants, eu vou criar um arquivo JavaScript chamado logo.js. Aí aqui eu vou importar essas duas imagens. E vou criar uma constante, já vou exportar ela também, chamada logo, que vai ser um objeto. E aí eu vou ter o logo que vai ser o normal, que vai ser o logo grande aqui que eu importei aqui na linha 1, e o logo small, que vai ser o logo small que eu importei aqui na linha 2. Já posso fechar esse arquivo e agora importar essa constante aqui no meu componente header. Eu vou importar aqui na primeira linha para ficar mais organizado, eu gosto sempre de importar o CSS por último. Perfeito, agora aqui dentro da minha div eu vou adicionar uma tag img e por enquanto dentro aqui do src eu vou colocar logo.normal para acessar o que está dentro lá desse objeto com a propriedade normal. E aqui dentro dessa div também eu vou criar o meu menu de navegação. Então eu vou começar colocando aqui uma tag nav, uma UL, 4 LIs com uma tag âncora dentro. Então ficou assim. Normalmente a gente não faz assim essa parte aqui, mas eu vou deixar nesse vídeo assim porque eu pretendo trazer um vídeo mostrando como que a gente pode melhorar isso aqui, criando rotas para cada item usando a biblioteca React Router DOM. Então fica de olho aí, se inscreve no canal, que em breve vai ter esse vídeo aqui. Agora a gente vai ver como que tá ficando isso aqui. Só que ainda não tá aparecendo nada, né? Porque a gente não chamou esse componente header em lugar nenhum. Então eu vou vir aqui no app.jsx, apagar esse olá mundo aqui e chamar o meu header aqui dentro. Eu preciso importar ele aqui na primeira linha, senão vai dar erro.
E aí, por enquanto, a gente não consegue ver nada, porque o fundo da tela aqui é branco e o logo também é branco e a gente não escreveu nada aqui nos LIs. Então eu vou vir aqui no index.css, que é o arquivo que está sendo chamado aqui nesse main.jsx, e esse main.jsx é o que está sendo chamado aqui no HTML. Então aqui no index.css eu vou começar fazendo um reset básico, zerando as margens, os paddings e colocando um box sizing border box. No body eu vou colocar um background color cinza bem escuro, que é esse 18, 18, 18. E beleza, agora a gente já consegue ver o logo aqui. Vamos voltar aqui para o header JSX, colocar um conteúdo dentro desses As, né, que estão dentro dos LIs. Então o primeiro aqui é home, o segundo é história, o terceiro é personagens e o último é loja. E aqui dentro dos HFs eu vou deixar só uma hashtag por enquanto. Pronto, já está aparecendo agora ali. Vou voltar no index.css e vou definir aqui que todos os meus As dessa página vai ter um text decoration none e uma color branca. Eu vou colocar aqui o branco hexadecimal. Eu vou aproveitar que eu estou aqui nesse arquivo e já vou trazer uma fonte importada do Google Fonts, que é a Roboto Mono. E aqui no meu seletor universal, eu vou colocar o Font Family para essa fonte. Beleza, eu vou voltar aqui para minha pasta Components e vou criar uma outra pasta chamada Button. E dentro desse button, vou criar o arquivo button.jsx. Já vou criar aqui a função exportando, export function button. E na verdade eu vou retornar uma tag A. Eu vou chamar de button aqui, mas mais pra frente eu pretendo arrumar isso aqui usando a biblioteca de rotas e aí não vai mais se chamar nem button nem a tag A. Então por enquanto eu vou deixar A mesmo e só vou chamar de button porque vai ter um visual de botão. Dentro dos parênteses eu vou esperar receber o children, que eu vou usar aqui, e eu vou chamar aqui de content, e eu também vou esperar receber o href que eu vou passar aqui. E aí, aqui dentro desse href da tag, eu vou receber o href que vai vir aqui para mim como props. E aqui dentro da tag A, eu espero receber o content. Já vou chamar ele aqui dentro do header, então eu vou vir aqui embaixo do nav, dentro da div ainda, vou chamar o button, meu componente, e ele já importou automaticamente aqui. Só vou fechar aqui, passar o content, que vai ser login, e o href, que por enquanto vai ser só uma hashtag. Deu um erro aqui porque eu passei as propriedades e esqueci de colocar as chaves em volta dela. Então, eu vou só arrumar aqui. Beleza, já voltou ali a aparecer. Deixa eu recarregar aqui para assumir os erros. E eu já tenho a palavra login ali aparecendo. Só que eu não quero que ela apareça assim. Então, eu vou criar aqui dentro da pasta button um CSS. E já vou importar ele aqui no meu componente button. Aí, aqui no meu A, vai ter uma class name, vai ser um s.button. E aqui no CSS do button eu vou chamar essa classe, colocar uma borda de 1 pixel sólida na cor current color. Esse current color é um valor que a gente recebe quando a gente usa o CSS Module e ele vai pegar aqui o valor da color que tiver mais próximo. Então, como o meu A lá no meu index CSS está com color white, ele vai pegar esse color aqui. E aí eu também vou pôr um padding aqui de 8px para cima e para baixo e 12 para as laterais. Agora eu vou terminar de estilizar aqui o meu header para a gente começar a fazer a parte mais legal. Então aqui no meu CSS do header eu vou chamar aquela classe container que a gente colocou naquela div. E aí eu vou definir uma largura para ele, que vai ser de 1200. Vou colocar um background color vermelho aqui só para a gente conseguir visualizar melhor. E agora eu vou colocar uma margem 0 para cima e para baixo e automática para as laterais. E aí ele vai centralizar o meu menu aqui. Por isso que eu coloquei essa classe container, como eu falei antes, quando a gente estava criando aquela div. Aí aqui dentro eu vou colocar um display flex para alinhar tudo um ao lado do outro. Vou colocar o justify content space between e o align item center. Aqui na minha UL eu vou criar uma classe também chamada menu. E aí eu vou chamar essa classe menu aqui, vou colocar um display flex e vou colocar também um gap aqui de 40 pixels. Aí a minha lista, né, por padrão, ela vem com essas bolinhas. Eu vou vir aqui no index CSS, vou chamar a tag UL aqui e vou colocar um list style none.
Então, perfeito. Agora eu vou voltar aqui, vou tirar esse vermelho que eu coloquei só pra gente visualizar melhor. E já tá ali o meu menu. Agora a gente vai adicionar um detalhe que pode deixar os teus projetos aí bem mais interessantes. A gente tem dois logos, certo? O pequeno e o grande. Eu vou criar aqui um componente rapidinho chamado section mesmo, depois eu posso alterar e melhorar isso aqui. Eu já vou colocar aqui um export function section e eu vou retornar uma section. Eu já vou chamar esse componente aqui no meu app.jsx, então vou colocar aqui embaixo do header. Ele já importou para mim. Vou criar um CSS rapidinho aqui. Vou adicionar uma class name nessa section e nessa classe section eu vou colocar uma largura de 100%, uma altura bem grande para a gente já poder scrollar a página, então vou colocar aqui 1500 pixels e para a gente visualizar isso eu vou colocar uma cor qualquer aqui. Beleza, então eu já consigo visualizar e com a altura que eu coloquei, percebam que eu já posso scrollar a minha página. Ao scrollar a página, eu quero que o meu menu fique fixo, então eu vou voltar aqui no header CSS. Vou chamar a classe header, vou colocar um position fixed. Vou colocar aqui um background color e uma width de 100%. Agora a gente vai criar o nosso hook personalizado para detectar se a página está aqui no topo, ou seja, se eu acabei de carregar a página ou se a minha barrinha de scroll está encostando aqui no topo. Então aqui dentro da pasta src eu vou criar outra pasta chamada hooks. E esse hook aqui eu vou chamar de usePageY, porque é o eixo Y da página que eu preciso controlar. Eu já vou aqui importar do React o useState e o useEffect. E vou criar uma função, já exportando ela aqui, que vai ser o meu usePageY. A gente já vai criar aqui um useState para verificar se a gente está ou não no topo da tela. Vou colocar aqui SpageTop. Set is page top. Vou colocar o useState aqui e vou inicializar ele com o valor true, porque quando a gente recarrega a página, a gente tá no topo da tela, então faz sentido aqui ser o valor true. Aí eu vou criar uma função aqui embaixo chamada checkPageY. E aqui eu vou criar uma condição. Se o scroll Y da minha janela for maior que tipo 10 pixels, né, que vai dar um espacinho bem curto aqui, se o window.scroll y for menor que 10, só que para não deixar esse 10 largado aqui, eu vou criar uma const aqui chamada scroll offset com o valor 10. E aí vou chamar essa constante aqui. Se o meu scroll y for menor do que o scroll offset, eu vou deixar o set SpageTop true. Aí, se ele for maior que 10, eu vou colocar set SpageTop para false. Esqueci dos parênteses da função, por isso que estava dando um errinho aqui. Aí eu vou criar aqui um useEffect, que vai ter dentro dele um escutador de evento na minha janela. Ele vai ficar escutando aqui o evento de scroll. Então, sempre que eu scrollar a minha página, esse evento vai ser acionado ali dentro desse useEffect. Então, eu coloco aqui o window.addEventListener, o evento é o scroll, e aqui eu vou chamar a minha função checkPageY. E aqui eu já vou retornar um removeEventListener. Então, eu vou colocar aqui o window.removeEventListener, o evento aqui de scroll e a função checkPageY. E aqui eu coloco esse return para remover o event listener, porque caso esse componente que usa esse hook aqui seja destruído em algum momento, não vai ter nenhum evento listener rodando ainda depois que esse componente não existir mais. Para entender melhor sobre isso, a gente precisa aprender mais sobre o ciclo de vida de um componente no React, que eu não vou explicar agora nesse vídeo, mas posso trazer num outro se vocês tiverem interesse. E aqui no array de dependências desse useEffect, eu vou colocar um array vazio, porque eu quero que ele seja executado apenas no começo. Aí agora eu vou retornar o isPageTop, e para saber se o meu hook está funcionando, eu vou criar aqui um useEffect temporário com um console log dentro. Vou fazer o log do isPageTop, e aqui no array de dependências eu coloco o isPageTop. Então sempre que esse isPageTop mudar, ele vai fazer um log do valor do isPageTop. E se eu quiser ter precisão que um state está se atualizando em tempo real, eu preciso usar esse log dentro do useEffect.
E agora, para testar isso aqui, eu preciso chamar o meu hook usePageY. Eu vou chamar ele aqui no header. Ele já importou automaticamente. E aqui a gente já vê o log do valor true, porque ele inicia com o valor true. Afinal, a minha página ela tá no topo. Agora, se eu scrollar um pouco para baixo, vai ser false. Se eu voltar lá para cima, vai ser true. Como eu coloquei aqui o valor 10, eu tenho que estar numa altura de 10 aqui. Eu vou colocar um valor maior só para a gente visualizar. Vou colocar 50. Então, beleza, ó. Tô scrollando e só quando eu chegar em 50 que vai mudar para true. Então, 50 fica mais ou menos aqui, ó. O 10 quase nem dá para perceber, né? Então, ok, meu hook tá funcionando já. E agora eu vou usar ele para mudar o meu logo e a altura do header. Só vou voltar aqui para 10 antes, que eu não quero que fique um valor tão grande. Eu vou apagar esse useEffect aqui com o log, que a gente não precisa mais. Vou fechar esse hook. E agora, aqui no meu SRC, eu vou apagar esse logo normal e vou colocar um ternário. O ternário vai ser verificando se o isPageTop é true. Se for true, eu vou querer usar aquele logo grande, que é o logo ponto normal. Se for false, eu vou colocar aqui o logo ponto small. Então, vamos testar agora se isso aqui vai funcionar. Vou scrollar e beleza, mudou para o logo pequeno. Vou voltar ali para cima, voltou para o logo grande. Aí a gente pode arrumar uma coisinha aqui, mudar a altura desse header, porque tá tudo grudado aqui, né? Então vamos lá pro CSS desse header. Eu vou definir uma altura aqui para ele de 100 pixels. Também vou colocar um padding que eu tinha esquecido. Vou colocar aqui 40 para as laterais. Vou colocar um display flex para a gente poder usar o align item center e centralizar aqui. Perfeito. Também vou colocar uma transition só para essa troca que eu tenho aqui não ficar tão brusca, ela vai ficar mais suave. Eu vou deixar aqui para tudo, all, 0.3 segundos. E aqui eu vou criar uma classe chamada small, que vai mudar a minha altura do meu header também. Então, vou colocar aqui uma altura menor, 72 px. Vamos chamar essa classe small aqui no meu header. Então, eu posso adicionar ela aqui na class name do header, mas para ficar mais organizado, eu vou criar uma const aqui chamada headerState. E se o isPageTop estiver true, eu vou usar só essa classe aqui, ó, s.header. Se o isPageTop estiver falso, eu vou usar duas classes nesse header. Então, eu vou continuar usando a s.header e também vou adicionar aqui a classe small. Agora, ao invés de passar s.header aqui, a gente passa headerState. E agora é para estar funcionando, né? Deixa eu até recarregar para apagar todos esses erros. Então, quando eu der o scroll e essa barra aqui estiver maior do que 10, vai mudar o meu logo e vai diminuir a altura, e vice-versa. Prontinho. Então, esse era o menu que eu queria trazer. A ideia não é simplesmente trazer um menu, e sim como que a gente pode criar um hook para controlar aqui o scroll da nossa página. E se vocês quiserem que eu faça a versão responsiva desse menu, comenta aqui embaixo que eu trago com certeza. O vídeo era esse, eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês façam bom proveito do que eu compartilhei aqui hoje com vocês. Deixa um gostei pra mim nesse vídeo, se inscreve no meu canal e a gente se vê, quem sabe um dia talvez, num próximo vídeo.